quero falar algo com você sobre a revelação que Deus me deu sobre a igreja. Deus vai acabar com todas as igrejas, as estruturas da igreja. As pessoas têm a dificuldade de entender que Deus foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo que vai ser para sempre, eternamente. E Deus vai destruir a igreja por causa da contaminação do pecado, porque o pecado já chegou na igreja. Assim como diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus. Assim como diz Hebreus 1:12. Tu és imutável e os teus dias não terão fim. E quem é você? Quem somos nós para falar o que Deus pode e o que Deus não pode? Assim como diz Romanos 9:20. Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Só o Senhor tem poder de destruir a igreja, porque só o Senhor formou a igreja. E Deus usou Pedro para constituir a igreja no que ela é hoje. Assim diz Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo ele não tem poder contra a igreja espiritual, meu irmão. Ele não tem poder, a não ser que Deus permita. Porque o Senhor ele tem poder sobre todas as coisas. E as pessoas têm atrapalhado o trabalhar do Espírito Santo na igreja. Elas têm colocado o Espírito Santo de lado. Elas têm deixado o Espírito Santo triste. O Espírito Santo, ele vem de Deus. Ele é o poder de Deus para aqueles que creem. Ele é santo. Ele não aceita outra coisa senão a santidade. Assim como diz Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mateus 12:31-32 diz. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem no que há de vir. E então eu estava pesquisando sobre blasfêmia no dicionário, e olha o que eu descobri. Blasfêmia é discurso, expressão, opinião capaz de denegrir e ofender algo respeitoso ou reverenciado. Palavra injuriosa contra a pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade. E ele é Deus. E ele merece ser reverenciado. O Espírito Santo é hoje nas igrejas, ele tem deixado de ser reverenciado. As pessoas têm colocado tudo e qualquer tipo de imundície no altar. O Espírito Santo tem ficado de lado e o Espírito Santo ele se retira quando não há santidade. Assim como Davi, quando pecou, ele ficou com medo do Espírito Santo ser retirado dele. Lá em Salmos você vê isso. Ele pediu para que não se retirasse o Espírito de Deus. Mas eu tenho uma palavra boa para você, uma palavra que vai consolar o teu coração, porque assim diz em 1 Coríntios 14:3. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Todos sabemos que somos igreja, corpo de Cristo, sacerdócio real, nação eleita, templo do Espírito Santo. Atos 17:24 diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí você se pergunta, mas eu sou humana, as minhas mãos são mãos humanas. Mas aí tem em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quero te falar algo que vai te escandalizar. Teu pai e a tua mãe não te fizeram. Eles foram instrumentos, assim como Maria foi instrumento de Deus para trazer ao mundo o Filho do homem. Assim você é instrumento para trazer ao mundo um dos filhos de Deus, uma criação de Deus. Se você quiser, é claro. Então, quando a alma ela sai do corpo, só Deus tem o poder de trazer a alma de volta ao corpo. Só Deus tem esse poder. E vai chegar o tempo em que não haverá mais igrejas, vai chegar o tempo em que não haverão mais Bíblias e a palavra de Deus vai ter que ser guardada no teu coração, assim como diz em Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu tenho uma pergunta. Quando o Espírito Santo ele for para o céu, junto com a igreja, quando o Espírito Santo for junto com a igreja para o céu, sendo arrebatada a igreja, se encontrar com Jesus nos ares, você está preparado?